Queridos irmãos, amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém. Com a graça e a paz do nosso Deus. Quero dizer da minha alegria de poder estar nesta noite para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou calminho, estou com a pressão alta, já tomei um remedinho ali. E a gente não está bem, mas Deus, Ele é aquele que prepara e cuida e faz o que tem que ser feito. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Romanos, título desta campanha, né, Celso? Capítulo 8, versículos 33. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 33. Eu vou adiantando, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Soberano e poderoso Deus, quero louvar o teu nome também, adorar a ti, bendizer a ti, porque tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu gosto muito de orar assim, dizendo que não existe outro Deus como tu. Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Se tu és tudo, se tu és o poderoso. E de maneira alguma, Senhor, quero discordar aqui dos clamores que foram feitos. Mas também, Senhor, juntar-me, Senhor, aos clamores aqui feitos a ti, Senhor. Pedir, Senhor, que o teu Espírito, tua graça, Senhor, se manifeste de uma maneira soberana e total sobre nossas vidas, ó Pai. Que tu venha ministrar esta palavra, que seja, Senhor, como boa semente, lançada nos corações, que simboliza aí a terra boa para o plantio, Pai. E que possamos, Senhor, nos alimentarmos desta palavra, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Você pode adorar ao Senhor? Glória a Deus. Queridos, quando o pastor Celso nos passou o tema desta campanha, eu confesso a vocês que eu fui para lá, vim para cá e fiquei: Senhor, até agora não recebi nada de ti, não sei nem por onde começar. E olha que somos pastores há muitos anos, pregadores há muitos anos, mas o pastor está ali. Eu acredito que já deva ter acontecido com ele de dias assim: Senhor, e aí, eu vou falar o que, fazer o que? Eu não sei o que falar, porque simplesmente orava, falava com Deus, e nada vinha à minha mente, nada vinha ao meu coração. Falar de mim não adiantaria nada, porque seria como lata vazia que só faria barulho. Porque quando falamos, temos que estar dirigido pela presença do Espírito Santo, a revelação, claro, o conhecimento teológico daquilo que estudamos e aprendemos, mas acima de tudo da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos ministrar aquilo que Deus queira que seja dito aqui neste lugar, ou em qualquer outro lugar que estejamos ministrando sobre as bênçãos do Espírito Santo. E eu falei com a minha esposa: olha, eu não estou entendendo nada, não vou fazer o seguinte, eu vou dormir, eu vou descansar. Porque quando descansamos e deixamos tudo nas mãos do Senhor, Ele é aquele que opera, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que age, Ele é aquele que nos traz a revelação, Ele é aquele que nos diz o que devemos dizer, o que devemos falar, o que devemos fazer. E eu fui descansar. Confesso a você que dormi 2 ou 3 horas descansado, e Deus começou a trazer uma revelação da palavra, daquilo que eu deveria ministrar nesta noite. E o Espírito Santo falou algo muito engraçado comigo, muito contundente. No versículo 33 do capítulo 8 de Romanos diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo: filho, o que você entende como justificação?
O que você entende como justificativa? Muitas das vezes nós entendemos justificativa naquilo que nós achamos ser certo. Nós entendemos como justificativa aquilo que fazemos ou aquilo que cometemos e achamos que temos o direito de sermos justificados. Muitas das vezes agimos de alguma forma, de algum jeito e esperamos que sejamos justificados por aquilo que nós achamos ser certo. Muitas das vezes a justificativa em nossas vidas, queridos irmãos, ela é de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, com o nosso desejo. Aquilo que eu entendo que seja certo deve ser justificado, mas aquilo que não é certo para aquilo que eu penso ser certo não pode ser justificado. E a pergunta que Deus faz nesta noite: que tipo de justificativa você quer ter? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: que tipo de justificativa você quer ter? Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Eu poderia vir aqui trazer uma palavra para você pular, e olha que eu sou do repleplé, eu gosto de mistério, mas eu tenho que trazer a palavra que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. É uma campanha, onde no capítulo 8, no versículo 33, Deus diz que Ele te justifica. Mas para que você seja justificado, existem algumas situações, existem alguns entendimentos que você precisa conhecer e saber para ter o direito de ser justificado por Deus. Levanta tuas mãos, glorifique e exalte ao Senhor. Catuca teu irmão e diz assim: ó, para ser justificado precisa ter uma causa. Diz: não há justificação sem uma causa. Agora pergunta o seu irmão: se você tem uma causa, apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Ele vai julgar se deve ou não te justificar. Você está entendendo? Adore o Senhor, exalte o Senhor, glorifique ao Senhor. Devemos apresentar a causa para saber se Deus vai ou não nos justificar. E o problema, pastor, quando queremos ser justificados, eu já vou entrar na mensagem, estou só dando uma pincelada, é que nós nos apresentamos a Deus achando que Ele já tem o dever e o direito de nos justificar. Nós não perguntamos a Ele até que ponto estamos certos. Nós não perguntamos a Ele até que ponto temos até o direito de levar esta causa a Ele, já com o entendimento que precisamos e devemos ser justificados. Pergunta para o seu irmão: até que ponto você está preparado para receber de Deus a verdadeira justificação? Se você está entendendo, levante as tuas mãos, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique, adore, vai adorando um pouco mais, adore. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo já se encontra, já está neste lugar, desde que essas portas foram abertas. E o Senhor começou a falar comigo de alguns homens da Escritura Sagrada que foram justificados através de atitudes ou através do agir de Deus em suas vidas. E eu comecei a notar, um dos homens que foi justificado por Deus foi Paulo, ainda antes da justificação de Deus, sendo conhecido como Saulo. Diz a Escritura Sagrada que lá ia Saulo perseguindo os cristãos, porque ele havia pedido ordem aos principais da sinagoga, aos sumos sacerdotes, para perseguir os cristãos, para destruir os cristãos. Até então Saulo é um perseguidor daquele que proclamava o Evangelho de Cristo Jesus. E agora Saulo está indo em direção a Damasco, porque lá ele entendia que havia alguns cristãos e que também precisariam ser mortos, ou açoitados, ou aprisionados por ele. Diz a Escritura Sagrada que agora Saulo, indo pelo caminho de Damasco, uma grande luz resplandece sobre a vida dele, e ele começa agora a entender que era Jesus Cristo, aquele a quem ele tanto perseguiu. Agora Jesus Cristo se apresenta a ele através de uma voz muito forte, que ecoa em seu ouvido: Saulo, 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 por que tu me persegues se eu quero dar a você o meu grande amor? Nesse momento diz a Escritura Sagrada que Saulo, ainda conhecido como Saulo, ele cai em si, entende que aquele a quem ele perseguia tanto, só tem uma coisa para dar a ele: apenas amor. Olha para o seu irmão e diga assim: olha, para ser justificado por Deus,
Você não pode julgar o próximo pelo que ele fez ou deixou de fazer. Diga: para ser justificado por Deus, você tem que abrir mão do seu egoísmo, ou tem que liberar perdão. Dessa forma, você é justificado por Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: a melhor maneira de ser justificado por Deus é amar o seu próximo. Se você ama o seu próximo, estenda as mãos sobre ele e glorifica o Senhor sobre a vida dele, pela vida dele. Essa é uma das maneiras para ser justificado por Deus. Primeira coisa que Deus faz é mostrar para Saulo: olha, Saulo, eu só vim te dar amor. E diz a Escritura Sagrada que agora Saulo fica cego e ele vai se hospedar em uma casa chamada Rua Direita, na casa de um profeta, e lá ele fica. Durante 3 dias, queridos irmãos, ele fica cego com umas escamas sobre a sua vista. Diz a Escritura Sagrada que agora chegou o momento de Jesus justificar a chamada de Paulo. Diga para o seu irmão: até para ser chamado para uma grande obra, você precisa ser justificado pela tua chamada. Diga para o seu irmão: não há chamada sem justificação. Diga de novo: não há chamada. Diga de novo: não há chamada sem justificação. Quando Deus chama, Ele vai justificar e te dizer por que te chamou. E agora diz a Escritura Sagrada que Saulo está cego, cheio de escama nos olhos, e ele está hospedado em uma casa chamada Rua Direita. E agora, queridos irmãos, Deus precisa justificar a chamada de Saulo. E para isso ele precisa usar um homem chamado Ananias. E ele, para justificar a chamada de Saulo, ele vai até Ananias. Ananias, judeu, um homem que tinha um profundo, de certa forma, um profundo rancor contra todos que perseguiam o Evangelho do Senhor, entendia, conhecia Saulo pela fama que ele tinha. Agora Deus precisa justificar, porque muitas das vezes, queridos irmãos, queremos ser chamados, mas não entendemos o chamado do irmão. Muitas das vezes somos santos demais, medido a santos que nós somos, e queremos ser justificados por Deus, mas não queremos compreender e entender o chamado da Jerusa. Achamos que só nós temos o direito de sermos justificados. Diga para o seu irmão: o segundo passo é saber reconhecer o chamado do irmão. Você está entendendo? Quer ser justificado? Quer ser justificado? Diga para o seu irmão: quer ser justificado? Aprenda a reconhecer o chamado do seu irmão. Diga: aprenda a reconhecer o chamado do seu irmão. Irmãos, porque Deus precisava, Jesus precisava justificar o chamado de Saulo. Um perseguidor, um homem que açoitava, um homem que matava, um homem que prendia, que fazia e acontecia. E como Deus, todo chamado de Deus não fica no ar, ele tem um propósito, tem um porquê, e ele não vai deixar chamado nenhum no ar, porque todos vão entender e compreender porque chamaram, porque foi chamado. Assim ele fez com Saulo. Vai na casa de Ananias lá, traz uma revelação. Ananias ainda entra naquele assunto: mas espera aí, Senhor, como é que eu vou lá? Porque Deus dá uma ordem: tu vai na Rua Direita, lá tu vai encontrar um homem por nome Saulo, ele está cego, está com escama nos olhos, e você vai impor as mãos sobre ele, e você vai impetrar uma palavra de cura, você vai impetrar uma palavra de libertação sobre a vida desse homem. Aí o que faz Ananias? Começa agora a ponderar com Deus: mas espera aí, Deus, logo eu conheço a fama deste homem, eu conheço o que este homem fez. É ele, Saulo, que persegue os cristãos, é ele, Saulo, que açoita os cristãos, é ele, Saulo, que aprisiona os cristãos. Peraí, Deus, como eu vou fazer isso? Diga para o seu irmão assim: chegou a hora de Jesus justificar.
Jesus fala para ele assim: vai lá, filho, vai lá, faz o que eu estou te mandando, porque diz a Escritura Sagrada que esse para mim tem um grande valor. Olha por que Jesus precisava justificar, fazer Ananias entender que não interessava o que Paulo fez ou deixou de fazer. Para Jesus Cristo havia um projeto no céu para a vida de Saulo, e naquele momento ele estava justificando para aqueles que não entendiam o chamado de Saulo, e para isso ele precisava fazer Ananias entender que era necessário fazer a vontade e reconhecer o chamado de Saulo. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: ó, é necessário você aprender a reconhecer o chamado do seu irmão. Diga mais forte: é necessário você aprender a reconhecer o chamado do seu irmão. O pastor falou aqui de cura espiritual. Eu nunca tinha ido, pastor. E eu era um pouco cético quanto a isso, com isso, porque não conhecia, não sabia. Até que eu comecei a ir a um encontro com Deus. A um encontro com Deus lá em... Cadê a pastora Márcia? Eu esqueci o nome agora do lugar. São Pedro da Aldeia. E quando cheguei lá, Deus precisou fazer comigo o que fez com a Ananias. Senhor, Deus falou assim: meu filho, para cada um eu tenho um projeto, para cada um eu tenho um chamado. É necessário, para que você seja justificado, aprender a reconhecer a chamada dos filhos de Deus, a reconhecer a chamada do seu próximo. E quando eu entendi isso, eu me entreguei de corpo e alma. E eu quero te falar uma coisa: foi a melhor coisa que aconteceu na minha história e na minha vida. Sabe por quê? Naquele momento eu aprendi que para ser justificado eu tinha que valorizar e reconhecer o chamado daqueles que não entendia e que não compreendia, mas que quando mergulhasse ia aprender a compreender e a entender. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nesta noite? Ananias precisava, e Deus precisava justificar, e Ele justifica. Está lá, olha, Ele fará muitas coisas pela minha obra. Ele fará muitas coisas pela minha causa. Eu o chamei, estou justificando a minha chamada por Saulo agora, mas também eu quero te dizer, Ananias, que pelas minhas almas, pela minha causa, ele sofrerá também. A pergunta que eu quero te fazer nesta noite: até que ponto você quer ser justificado por Deus? Porque ser justificado por Deus também não é mar de maravilha. Muitas das vezes você sofre porque foi justificado por Deus. É muito fácil dizer: eu estou certo, eu estou certíssimo, preciso ser justificado, Deus me conhece. Mas essa justificação de Deus vai causar problemas e dificuldades. E até que ponto você está apto para entender que tudo isso pode te acontecer? É uma noite de pensar. Né, pastor? Poderíamos pregar aqui, mas eu preciso trazer uma palavra que Deus falou no meu coração, para que você entenda o que é ser justificado por Deus. Quantos estão entendendo, glorifique e exalte o nome do Senhor. Uma outra coisa que Deus me mostrou, quando o homem, Diaconia Elizabeth, é justificado por Deus, as escamas, ou seja, a cegueira acaba. A justificação de Deus, irmãos, traz uma abertura de visão maior. A justificação de Deus na minha e na sua vida te amplia os horizontes e te faz enxergar coisas que até então você não havia enxergado. Com Saulo aconteceu isso. Após a justificativa, 3 dias depois, as escamas caíram dos seus olhos. E quando ele voltou a enxergar, ele enxergava agora um evangelho vivo, um evangelho eficaz. O mesmo evangelho que ele perseguia, agora ele se torna amigo, influente deste evangelho. Diga para o seu irmão: a justificação de Deus na tua vida tem que abrir a tua visão para o novo. Diga: a justificação de Deus na sua história tem que abrir a tua visão para o novo. Quantos concordam agora ao Senhor? Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Se Deus te justificou e você não abriu a visão, alguma coisa está errada. Porque a justificação de Deus abre a tua visão para novos horizontes. Aqui está cheio de pessoas assim. Pessoas que não acreditavam, pessoas incrédulas.
mas que a justificação de Deus, chamando ele para uma grande obra, abriu a visão para um novo horizonte. E hoje vocês estão aqui adorando, bendizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Você que faz parte dessa turma, tira um minuto de adoração ao Senhor. Só você que já foi justificado e pela essa justificação teve a sua visão aberta para o novo de Deus na tua história. Levante as tuas mãos, tira alguns minutos, feche os seus olhos e adore ao Senhor. Oh, aleluia. Você pode adorar, você pode adorar, você pode